Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Meus amados, estamos começando hoje, domingo, primeiro dia da semana, estamos começando uma nova lição. A lição bíblica dessa semana é um dos capítulos mais profundos de toda a Bíblia. É uma das mensagens a mais importante de toda a Bíblia. É algo impressionante, é uma conversa é uma santa conversa, é uma conversa reveladora entre as duas pessoas mais poderosas de todo o universo, o Pai e o Filho. O Filho conversando com o Pai, expondo para o Pai a sua obra, os seus desejos, revelando também os desejos do Pai para com o homem, para com a humanidade. É algo impressionante. E muita revelação, muita doutrina, muita informação, muita esperança há neste capítulo 17 do livro de João. Portanto, esta semana estaremos estudando sobre a oração sacerdotal que está descrita no capítulo 17 do livro de João. E o verso síntese desta lição está justamente no versículo 3, capítulo 17, versículo 3, que está o suprassumo da revelação aqui do capítulo 3, né? Cristo chega a dizer, olha, a vida eterna é isso. Eu vim a este mundo para salvar os homens que aceitam, que tenham fé, que queiram ser salvos. E o resumo da salvação é a vida eterna. O evangelho eterno é pregado para que as pessoas tenham a vida eterna. Eu vim a esse mundo para dar ao homem a vida eterna. Tudo que se fala no plano da redenção é para que o homem tenha a vida eterna. A maior de todas as promessas da Bíblia é a vida eterna. A salvação, no seu sentido suprassumo, máximo, o clímax é a vida eterna. Tudo se resume na vida eterna. E ele vai dizer aqui no versículo 3, e a vida eterna é esta. Ou seja, vamos resumir aqui a vida eterna. Aonde está concentrado todo o conhecimento, todo o poder para se obter a vida eterna, ele vai dizer aqui no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. A vida eterna é conhecer a pessoa de Deus o Pai como único Deus. A única pessoa que somente Ele é Deus, disse Cristo, é o Pai. Vírgula. Ele continua dizendo, e conheçam também e a Jesus, a quem tu enviaste. Não é conhecer somente o Pai como único Deus, mas também conhecer a pessoa de Jesus Cristo, o enviado de Deus ao mundo. Olha que coisa linda. Pois bem, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, a ti somente, mais ninguém, como único Deus é a ti só. Jesus está falando com o Pai. Jesus está falando diretamente com a pessoa de Deus, falando ti. Aqui, ó. A segunda pessoa do singular. Cristo é a primeira pessoa do singular e a segunda pessoa é o Pai. A ti só, a tua pessoa, tu, ó Pai, é o único Deus verdadeiro. E tem que conhecer também a Jesus. Jesus, o filho de Maria. Jesus, que foi chamado filho de Deus. Jesus, o filho de Maria. Jesus, o nome Jesus significa, Yeshua significa Yahvé salva. O único Deus salva através de Cristo. Conheçam também a Jesus, o Cristo. A Jesus, o Filho do Homem, o ungido. Cristo, o ungido. A Jesus, o Filho do Homem, ungido por ti, aquele que recebeu a unção tua. E tu enviaste este ungido, o Messias, o prometido, para que o povo pudesse conhecer esta verdade. Este conhecimento de Cristo veio ao mundo, nada mais, nada menos do que revelar a pessoa de Deus, o Pai, para o planeta, para os seres humanos, para o mundo, que foi enganado pelo diabo, quando disse que é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de toda a árvore do jardim?
O diabo já chegou com as suas ironias, com sua palavra enganosa, já mostrando um espírito contrário a Deus. Vamos continuar, meus amados, a nossa lição. Vamos então aqui para a nossa primeira pergunta, a pergunta desta lição, essa lição inspiradora, dessa lição que edifica o nosso espírito. E a primeira pergunta dessa lição diz assim: que pedido fez Jesus ao Pai ao se aproximar às trevas deste mundo, ao se aproximar dele? Neste momento, Cristo é envolto de uma escuridão espiritual, onde ele sozinho, lá no Getsêmani, vai suar gotas de sangue, vai chorar, vai pedir ajuda, vai pedir até que o Pai passe dele aquele cálice, porque era algo insuportável sem o apoio, sem o consolo de Deus. Era algo terrível para ele. E então, ele faz um pedido ao Pai, ao ver essas trevas se aproximando. E que pedido é esse que ele faz? João 17, versículo 1 diz assim: Jesus falou assim e, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Olha, que pedido fez Cristo? Cristo pediu para que ele pudesse concretizar a obra de glorificação do Pai. Porque esse é o grande objetivo da obra. É glorificar o nome de Deus entre os homens, é revelar Deus aos homens. E o pedido dele aqui: Pai, eu quero te glorificar. Eu quero concluir a obra que glorifica o teu nome, que revele o teu amor para o mundo. Para isso, meu Pai, eu preciso que o Senhor me glorifique. E que glória é essa? Os que se apegam à letra morta, à palavra glória, lendo esse texto com o dicionário dos homens, e não através do Espírito de Deus, pode entender que glória, Cristo estava pedindo um brilho, né? Um brilho em torno do seu corpo, que ele resplandecesse, um brilho como uma lâmpada de LED forte, uma áurea ao redor do corpo dele. Não é isso? Glória nas Escrituras Sagradas, em muitos dos contextos, significa me dá o conhecimento que consola, responde-me, clareia a minha mente, o porquê eu tenho que fazer isso. A minha mente não pode esquecer o porquê eu preciso fazer isso. Diante de tanto sofrimento, eu preciso entender para quê, por que tudo isso. A glória, em muitas palavras dos profetas, na boca de Cristo, dos apóstolos, significa isso. Me dá conhecimento espiritual, conhecimento consolador, refrigerador, que traz o ânimo, que traz força, que traz poder. Em inúmeras páginas da Bíblia, a Bíblia vai revelar o conhecimento como o poder. A palavra é o poder que cria tudo no universo. E a palavra é o resplendor desse conhecimento. É a exposição, é a revelação do conhecimento, que é a palavra, né? Então, quando Cristo pede para glorificar, ele está pedindo isso, porque ele está orando. Orando e pedindo ao Pai o quê? Consolo, respostas. E como é que Cristo consola? O nosso grande Consolador tem consolado. Ele consolou os discípulos com conhecimento, com palavras de conhecimento. O Pai ama vocês. O Pai vai fazer isso com vocês. Eu vou pedir ao Pai, vocês nunca estarão só. Com conhecimento. Eu vou, mas eu volto. Trazendo informações claras para os discípulos. E aqui ele ora novamente pedindo que o Pai o glorifique. Mas mais à frente, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele vai pedir que o Pai glorifique ele
versículo 4 e 5, ele vai pedir que o Pai glorifique com aquela glória que ele tinha com o Pai lá no princípio, quando o Pai começou a criar o mundo através dele, através de Cristo. Glorificar com aquela... E qual era a glória daquele do princípio, se não era o conhecimento? O próprio Cristo vai dizer em João, capítulo 5, versículo 19, o Filho, ele diz o Filho, ele não diz Jesus, Filho do homem, nem diz o Filho divino, ele fala o Filho, na condição eterna. O Filho de antes da fundação do mundo, e o Filho até na eternidade. O Filho não pode fazer coisa nenhuma sem que antes veja o Pai fazer. Então, lá no princípio de tudo, quando o Pai estava criando tudo, ele estava mostrando o Filho o porquê tinha que criar, o para quê, como funcionava aquilo, qual o objetivo da criação de cada coisa, e o Filho ia aprendendo tudo aquilo. Era aquele conhecimento que trouxe poder ao Filho, que trouxe glória ao Filho, que trouxe soberania do Filho sobre todas as outras criaturas. É esse poder do conhecimento. E Cristo, quando ora aqui, no livro, ele diz lá em João 5, 19 e 20, ele fala assim, e porque o Pai ama o Filho, mostra-lhe tudo quanto faz, para que o Filho possa fazer igualmente. Olha, e quando ele pede aqui, no versículo 1, que o Pai o glorifique, ele não está pedindo, segundo algumas religiões tendenciosas, né? Religiões progressistas, neo-evangélicas, neoprotestantes, essas religiões, né, modernas demais que foram além da Bíblia, completamente alienadas ou aliciadas por doutrinas asiáticas, de autoestima, de motivação, de prosperidade. Entende aqui, quando Cristo pede, me glorifica, na cabeça dele, glorifica me dá um trono, me dá um cetro, me nomeia como rei do universo, me dá poder, para que as pessoas vejam que eu sou poderoso. Nada disso foi dado a Cristo, pelo contrário, foi dado a ele foi humilhação e a morte na cruz do Calvário. A glória que ele está pedindo aqui é outra coisa, a glória do conhecimento, para suportar todas as tribulações e dificuldades. Uma palavra do Pai ao coração do Filho iria lhe consolar, iria lhe trazer poder, iria lhe trazer certeza, força para suportar toda aquela dificuldade, toda aquela humilhação que ele iria passar. Isso é glória. Paulo vai dizer que a glória dele era exatamente isso. A minha glória, sabe qual é? Diz Paulo. A minha glória é ter sofrido prisões, açoites, humilhação, fome, nudez, traição. Olha o que Paulo diz o que é glória. E fazer tudo isso por amor a Cristo. Isso é glória. Né? E Paulo fazia tudo isso pelo profundo conhecimento espiritual que ele tinha da pessoa de Cristo, um relacionamento que ele mantinha com Cristo e com Deus, obviamente. Que o Senhor possa nos dar também dessa glória, porque todos nós precisamos dessa glória, desse conhecimento. Não é um conhecimento cultural, não é um conhecimento de ter informações guardadas em nossa mente, não, mas é um conhecimento efetivo que traz poder, que traz transformação à vida do homem. Esse é o verdadeiro conhecimento. É isso que Cristo está pedindo aqui. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a segunda pergunta da nossa lição desta semana, que nos traz aqui a seguinte reflexão, a pergunta reflexiva que diz assim: que justificativa deu Jesus ao Pai para pedir a glorificação? Para pedir para Ele a glorificação. Ele pedia, eu quero ser glorificado para te glorificar. Então, eu não quero a glória para mim porque eu preciso de glória, não. Eu quero a glória com um objetivo, para te glorificar. Eu, na condição que eu estou, eu não consigo te glorificar. Aí veja a condição plenamente humana de Cristo. Olha. Pedir glória para poder concluir a obra que iria glorificar o Pai. Já imaginou isso? Ele precisava daquela glória, né? Precisava daquele poder para concluir a obra, né? Então, Cristo vai dar uma justificativa agora, né? Olha o que é que ele vai dizer no versículo 2. João 17, versículo 2. Na imagem aqui está 21, mas não, eu acho que foi que veio da outra imagem, né? Mas aqui é o versículo 2, diz, considere o 21. João 17, 2 diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então, Cristo vai primeiro dizer
Ora, Pai, assim como eu quero ser glorificado, assim como, da mesma forma, como o Senhor me deu poder, me deu autoridade, a palavra aqui é autoridade, né? Me deu autoridade sobre toda a carne. O Senhor me deu um poder para que eu estivesse acima de toda a carne espiritualmente. Quando foi que o Pai deu aquele poder a Cristo? Lá quando ele saiu do Jordão. Quando ele saiu do Jordão, que o Pai derramou sobre ele o seu espírito, porção dobrada ali na sua mente, para ele iniciar o ministério. Naquele momento, recebeu o poder. O Espírito de Deus no homem é quem dá poder ao homem, é quem glorifica o homem. Porque o Espírito na mente do homem lhe traz o conhecimento, lhe traz as revelações mais ocultas que Deus deseja revelar para cada situação e daquele momento específico, e continua revelando gradativamente conforme a sua vontade. Então Jesus disse assim, olha, eu quero, meu Pai, do mesmo jeito que o Senhor me deu autoridade lá quando eu fui batizado no Jordão, para que eu tivesse poder sobre toda a carne, eu preciso deste mesmo poder agora. Agora, o poder que eu quero agora não é sobre toda a carne. O poder que eu quero agora é para enfrentar as trevas. Eu vou lutar agora contra principados e potestades. A minha luta não é contra a carne e o sangue agora, não é contra Pilatos, não é contra Caifás, não é contra os fariseus, os doutores da lei, os levitas, não é contra a cúpula do Sinédrio, a liderança dos judeus em Jerusalém, que eram homens terríveis no julgamento, tinha sede de sangue aqueles homens, né? Eram muito duros, legalistas no julgamento, gostavam muito de mandar apedrejar as pessoas. Era muito simples para ele mandar assassinar alguém, né? Homens A religião havia deixado ele muito duro, queriam muito ser juízes, queriam tomar muito a posição de Deus, homens sanguinários, né? Pois bem. Então a luta de Cristo não era agora contra aqueles homens que não conheciam o amor de Deus nem a revelação espiritual. A luta de Cristo agora era contra principados e potestades nas regiões celestiais. Como diz o próprio apóstolo Paulo. Paulo ensina isso. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, na mente, no ambiente da mente humana, na razão, né? Tudo que o homem aprendeu no mundo, as lógicas do mundo, vai agora entrar em conflito com a fé. O conhecimento que vem diretamente de Deus pela fé na mente do homem. Aí isso entra em choque. A lógica do mundo está baseada naquilo que é físico, que se vê. E o discurso de Deus, a pregação de Deus na mente do homem, é aquilo que não se vê. Um exemplo, para nós entendermos o nível da batalha a qual Paulo se refere. A lógica do mundo diz que o homem jamais voará. Ele tem que ter umas asas de ferro, tem que ter um motor no corpo, tem que estar no avião, tem que estar no equipamento que o faça planar. Por si só, se o homem estiver nu e começar a bater as mãos como uma asa, ele não vai conseguir voar. Jamais ele vai voar, o homem. Nas condições que ele tem, fisiológicas, jamais ele pode voar. Pode planar, pode descer das alturas do céu para a terra. Mas a fé me diz que Jesus Cristo vai voltar, o Filho do Homem nas nuvens dos céus, com outros milhões de anjos voando pelo céu para a terra. Então a lógica do mundo vai dizer que jamais Jesus vai vir do céu. A lógica do mundo diz que se ele vier vai ser uma espaçonave porque ele é um alienígena. A lógica do mundo diz isso. E em todas as escrituras sagradas, esses homens vinham na figura humana do céu para a terra e nenhum deles tinha asa. O varão Gabriel que apareceu a Maria, que apareceu a Daniel e todos os outros anjos que apareceram a Abraão, né? 3 figuras celestiais que apareceram a Abraão, nenhum tinha asa. Então, o que a palavra está dizendo, ela é completamente contrária ao que o mundo diz, ao que o mundo ensina. A lógica do mundo é sempre voltada para a coisa material. Se não tiver asa, não voa.
E Jesus Cristo, quando, lá em Atos capítulo 1, quando ele acabou de falar com o discípulo, ele começou a subir aos céus, não veio, o Pai, ele estava ali no meio dos discípulos, normal, como um ser humano comum, como no corpo humano, semelhante do corpo humano comum, corpo humano normal. Não foi colocado asas nele. E ele começou a flutuar e subir ao céu, se elevar. A lógica humana é contra isso. Então, a luta, quando a gente fala, a luta contra principados e potestades, é aquela vozinha do inimigo, do mal, na consciência do homem, lutando contra a palavra da fé. Essa é a maior das batalhas. E agora Cristo se encontrava lá no Getsêmani, sofrendo, porque a luta as trevas vinham agora envolto da sua mente, né? Toda a dificuldade humana aflorando ali, e ele pede, olha, meu Pai, eu quero que o Senhor me glorifique. Com aquele mesmo poder que eu recebi quando comecei o ministério, aos 30 anos, que eu saí das águas ali do Jordão. Eu preciso de um reforço. Eu preciso de um preparo para enfrentar. Eu enfrentei agora 3 anos e meio os homens, a religião e tudo. Agora eu vou entrar num outro nível de enfrentamento. O pecado do mundo inteiro vai vir sobre os meus, a dúvida do mundo inteiro vai vir sobre a minha mente. As dificuldades, as mazelas vão vir. E eu preciso da tua glória. Eu preciso dessa glória. Aí ele diz aqui o porquê. Olha a justificativa, ele vai dizer agora. Para que eu possa dar a vida eterna a todos aqueles que tu me deste. Né? Ele não diz me deste aqui, ele diz lhe deste, porque a vida original sai do Pai. Cristo é o mediador. Cristo é o meio pelo qual a vida do Pai chega aos homens. Cristo é o canal, é a ponte. Então, ele está dizendo, a vida a quem o Senhor não me deu, né? O Senhor não me deu cada uma dessas pessoas para eu cuidar dela como pastor? E todas as pessoas que o Senhor me deu, nenhuma se perdeu? Então, quem me deu foi o Senhor. Essas pessoas. E quem vai dar a vida eterna a estas pessoas é o Senhor, através de mim. O Senhor deu o poder de eu ter a vida em mim mesmo para que eu pudesse dar essas pessoas. Então, a vida vem do Senhor. Então, a todas essas pessoas que o Senhor deu a vida eterna, o Senhor prometeu a vida eterna, eu quero justamente essa glória para que eu possa dar a vida eterna através do meu sacrifício perfeito, né, a estas pessoas. E Cristo, falando isso aqui, ele está dizendo, eu amo tanto essas pessoas que eu quero dar a vida eterna a elas. A vida eterna que o Senhor já deu para elas, já ofereceu para elas. Eu quero concretizar, porque se eu não fizer a minha obra, se eu não morrer sem pecar, jamais eles terão. Mesmo o Senhor já tendo disponibilizado a vida eterna, não vai chegar até eles. Eu preciso vencer. Então eu quero concluir. Eu quero glória, não é para mim. Eu não quero glória. Não, eu quero glória para poder te devolver essa tua glória e para que os seres humanos tenham a vida eterna. Eu não estou pensando em mim, eu não quero para mim, em momento algum Cristo se anula, o amor dele é tão grande de Cristo, que ele se anula, como diz a Bíblia. E os amou até o fim. Esta é a beleza do sacrifício de Cristo.